Livro dos Espíritos, livro 1º, capítulo 3, Criação, item 4, Diversidade das Raças, a partir da pergunta 52. No nosso último encontro, nós passamos também por esse capítulo, né? Onde nós falamos da formação dos seres vivos. Mas nós também, em outra oportunidade, já conversamos sobre a pluralidade dos mundos. Então, eu estou fazendo em sequência porque um acaba que vai complementando o outro, e complementando o outro, a gente vai entendendo um pouco mais, né? Vai aprofundando mais nessa questão. No item 3, que é o povoamento da Terra, e em seguida o nome Adão, há muito tempo atrás também nós já falamos sobre ele, né? Se procurar aqui no nosso canal, talvez vocês encontrem, né? Só digitar o nome para poder encontrar, estão lá. Mas a gente dá uma passadinha para a gente poder relembrar um pouquinho e, de certa forma, começar a fechar, né? Esse capítulo de entendimento. Lá na questão, no item dos seres vivos, né, na formação dos seres vivos, os espíritos vieram nos explicando sobre essa questão da formação da Terra, de como tudo aconteceu, que tudo antes era um caos, e foram vindo, né, os primeiros seres, as primeiras centelhas, as mônadas, e foram crescendo, né, esses pedacinhos, essas centelhas de Deus, que iniciou-se no mundo espiritual e foi inserida na Terra tantas vezes quanto foi necessário, até que nós possamos avançar, né? Podemos avançar. Então, a gente foi avançando ao longo do tempo, e nessa toda a nossa caminhada foi formando seres. Deus está criando o tempo todo, né? Deus está criando centelhas o tempo inteiro. E de tempo em tempo, cada um está passando de fases, né? A gente sabe que tudo inicia-se no mineral, depois vem para o vegetal, para o animal, e assim vai, né, sucessivamente. Então, nós conversamos sobre essa formação dos seres vivos e também aprendemos, numa outra oportunidade, sobre a pluralidade dos mundos, ou seja, não existe somente a Terra como habitar, né? Tanto para a gente como para qualquer outro ser que está aí em desenvolvimento. Então, não é só a Terra que está habitada, porque entender que só a Terra estaria habitada seria o quê? Até mesmo duvidar desse Deus, porque se ele é o dono de tudo, ele faz parte do todo. Então, todo o universo ele é habitado. Nós, com os olhos que nós temos hoje, é que não conseguimos perceber, né, vida que estão habitando em diferentes mundos. Assim como dentro da Terra existe o quê? Vários países, dentro dos países vários estados, dentro dos estados vários municípios, ou seja, dentro desse planeta Terra nós podemos chegar à conclusão que também existe pluralidades de mundos, né? Veja bem, um estado, quantas cidades não tem? São pontos diferentes, onde cada um está ali habitando e, consequentemente, vai se propagando, vai aumentando. Então, se nós já conhecemos sobre a questão da formação dos seres vivos, que existe muitas moradas, né? A questão das pluralidades dos mundos. Agora, nós vamos conversar sobre a diversidade das raças, né? E quando a gente fala de diversidade das raças, nós aqui vamos falar sobre a diversidade existente na Terra, né? Então, nós vamos entender como que funciona tudo isso. A pergunta 52, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Então, de onde vêm essas diferenças, né? Quando a gente olha, a gente vai passando, olhando um para o outro, a gente começa a perceber, se a gente reparar, que cada pessoa ela é única.
ainda que ela possa ser parecida com a outra. Até mesmo aqueles que vêm gêmeos, né? Às vezes eles são bem parecidos, mas quem convive consegue distinguir que tem ali diferenças. E aí eu estou dizendo diferenças físicas, porque a gente sabe que a moral, o desenvolvimento também é muito diferente, porque cada um se encontra em um ponto evolutivo. Nós podemos ser parecidos com os outros, mas nós não vamos ser iguais. Nós, semelhante atrai semelhante, mas por quê? Se A e B se juntam por semelhança, é porque eles têm quase que 100% de afinidade, mas não é 100%, porque ainda assim, em algum ponto, vai acontecer o quê? Alguma divergência, né? Eles vão, talvez, entrar em atrito, mas na grande maioria, né, todos estão compactuando aí da mesma ideia. Então, de onde vem, né, de onde provém esse tanto de diferença física e moral, né, que distingue aí, então, as raças humanas na Terra? E os espíritos responderam do clima da vida e dos hábitos. O mesmo acontece com dois filhos de uma mesma mãe, os quais, longe e diferentemente um do outro, em nada se assemelharão quanto à moral, né? Então, de onde vem essa questão dessas diferenças, cores diferentes, essa variedade enorme? E ele está dizendo, olha, clima, vida e hábito, né? Às vezes, um determinado lugar onde aquele ser se desenvolveu, começou a desenvolver desde lá o início, foi propício para que ele tivesse aquelas características, mas, em contrapartida, em outros lugares, as diferenças também existem, são outras que não são idênticas àquela da primeira, né? Então, para a gente entender um pouquinho, a gente vai lá nessa questão do povoamento da terra de Adão, que está aí no item 3, né? Na pergunta 50, quando os espíritos perguntam se a espécie, Allan Kardec pergunta aos espíritos se a espécie humana começou por um só homem. Porque nós temos essa ideia, né? Nos foi colocado essa ideia na mente. Como que tudo começou? Começou através de Adão, através de Eva. Começou lá naquela questão de Deus entendeu que Adão estava sozinho e aí daí criou a mulher, né? Tem toda essa alegoria, tem toda essa história que é contada aí e vem passando de geração em geração e a gente acreditando fielmente, né? Ou seja, sem ter um raciocínio, sem ter uma fé viva, sem então colocar os pontos. Então, quando eles perguntam, olha, a espécie humana começou por um só homem, que é esse Adão, e os espíritos respondem que não, né? Que Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. E aí eles perguntam, podemos saber em que época viveu Adão? Ele fala aproximadamente o que já se conhece, o que já foi assinalado, ou seja, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Mas o homem cuja tradição se conservou com o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que sacudiram em diversas épocas a superfície da Terra. Mas ele não era o único que estava por aqui a habitar, né? Resumindo aí essa pergunta. Então, realmente Adão foi um sobrevivente, né? Mas ele não foi o único, tinha outros. E se a gente for parar para pensar, de fato né? De fato, tem muita veracidade no que os espíritos nos explicam. Porque como assim? Vai ter só um homem e uma mulher, no caso de Adão e Eva, como é contado, e desses dois vai nascer Caim e Abel e vai ficar por isso mesmo? E de onde que vieram os restantes? Né? Então, existiam outros povos, não era somente Adão que vivia por aqui sozinho. Não foi só Adão que povoou a terra, mas tantos outros que estavam sobreviventes em diferentes pontos do cataclisma que passou a Terra, né?
Então, quando ele fala, né, aqui na pergunta 52, nós viemos, né, isso aconteceu, essas diferenças vieram por conta do clima da vida e dos hábitos. Então, Adão, existia vários por aí, né? E cada um dentro do seu clima, da sua vida e dos seus hábitos, foram se desenvolvendo cada um de maneira diferente, né? E ele dá um exemplo, né? Que ele fala, né? O mesmo acontece com dois filhos, que às vezes dois filhos de uma mesma mãe, às vezes até do mesmo pai, né? Podem ter aparências físicas, mas às vezes no desenvolvimento moral são completamente diferentes. Né? E a gente sabe disso dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. Ainda que a gente possa se dar bem com os nossos irmãos, ainda que nós possamos, outras pessoas podem olhar, bater o olho e falar, são irmãos porque são parecidos, mas no fundo, nós somos muito diferentes, né? E por quê? Porque cada um tem um crescimento moral de uma forma, cada um tem um entendimento aí que vai sempre diferenciar. Um vai estar mais avançado em relação a determinados assuntos, outros estarão mais atrasados, mas eles jamais serão os mesmos, né? Então, tudo isso por quê? Porque cada um levou a sua vida durante uma jornada espiritual. Quando a gente reencarna, quando a gente vem para a Terra, a gente vem trazendo esse nosso desenvolvimento. Ainda que a gente passe pelo corredor do esquecimento, mas está impresso em nós aquilo que nós aprendemos, né? A gente não perde a nossa essência. A gente esquece pontos que vai nos prejudicar ou nos desequilibrar se assim nós ficássemos com a memória viva sobre eles, né? Mas aquilo que nós já aprendemos, a gente não perde jamais. Lembram? Um espírito jamais retroage, ele pode estagnar. Mas retroagir, ele não retroage. Já aprendeu, acabou, está nele. E a gente vem trazendo conosco, né? O homem surgiu em muitos pontos do globo, sim, e em épocas variadas, o que constituiu também uma das causas das diferenças das raças. Depois, espalhando-se os homens por climas diversos e juntando-se os de umas raças às outras raças, novos tipos se formaram. Né? Então, nós precisamos entender, primeiramente, que nós somos de uma raça só. Raça essa chamada raça humana. Né? Nós todos somos seres humanos. Aqui, quando ele está tratando de raça, ele está divergindo no caso de quem está lá no Japão, né, é completamente diferente de quem está na África. Quem está na África é completamente diferente de quem está no Brasil, apesar de termos a nossa origem, a nossa ancestralidade africana, mas a gente consegue diferenciar, né? E a grande mistura disso, o Brasil pode ser exemplo, né? Aqui são uma mistura de todos os povos, de todas as raças, né? Às vezes é um japonês, é um africano, é um haitiano, que às vezes a gente não consegue fazer a diferença, mas eles conseguem fazer a diferença entre si, né? São alemães, são italianos, e por aí vai se misturando, né? Então, um ser de uma raça, o que acontece? Se interessa por outra, e daí vai gerando novas formas, né? Então, o homem, ele surgiu em vários pontos da Terra, né? Quando ele fala do globo, ele se refere à Terra, mas foi se juntando, né? Eles foram se espalhando, uniram-se entre si e foram surgindo novas diferenças físicas, né? Mas cada um aí com o avanço moral que lhe é pertinente. 53A. Essas diferenças constituem espécies diferentes? Então, veja bem, nós estávamos conversando sobre raças, né? Raça humana. Espécie. Então, vamos lá, né? Essas diferenças, né, entre um e outro constituem espécies diferentes e eles respondem que certamente que não.
todos são da mesma família. Então, olha o que eles falam logo em seguida. Porventura, as muitas variedades de um mesmo fruto impedem-no de pertencer à mesma espécie? Né? Então, não são porque nós temos características diferentes que nós somos de espécies diferentes. Todos nós somos da raça humana. E ele dá exemplo de um fruto, né? Se eu pego uma banana, se eu pego uma manga, elas existem de qualidades, características diferentes. Mas se eu pegar uma banana, eu consigo reconhecer que seja lá qual banana for, é uma banana, né? Se coloca aqui uma banana caturra, uma prata, uma maçã e uma nanica, todas são o quê? Bananas, embora com características diferentes. Da mesma forma acontece conosco. Então, quando ele pergunta aqui se essas nossas diferenças vai constituir espécies diferentes, né? Ele fala certamente que não. Então, todos nós somos de uma família só, com características diferentes, com raças diferentes, mas todos nós pertencemos à raça humana. E essa diferença aconteceu porque os povos foram se misturando e foi acontecendo, né, essa questão de cada época, né, nascerem aí as pessoas virem com características diferentes. Né? Então, quando ele fala lá na frente do clima da vida e dos hábitos, isso também vai moldando as pessoas, né? O estilo de vida, a forma que vive. Então, a gente vê hoje, por exemplo, o Brasil, que é um país tropical, completamente diferente na questão de alimentação, se a gente for comparar com o Japão, com a China, né? E até mesmo com a Índia. Mas isso são questão o quê? De hábitos, são questões de vida, né? Mas todos nós pertencemos a uma só classe, a uma só raça, que é a humana. 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, ou seja, se a raça humana ela está em diferentes pontos do globo, então quer dizer que ela não vem de um só tronco, não é de um só lugar, né? Os homens não devem deixar de se considerar-se irmãos, como irmãos. Olha, se cada um de nós estamos em um determinado ponto, por que então essa questão de nos considerarmos como irmãos? Se a gente não vem de um mesmo tronco, não era para considerar, por exemplo, aqueles que nascessem lá no Ocidente que fossem irmãos, porque todos eles descendem do mesmo lugar? Então, é isso que está nos reportando, e os Espíritos respondem o seguinte: todos os homens são irmãos em Deus, pois são animados pelo Espírito e têm o mesmo objetivo. As palavras não devem ser tomadas ao pé da letra. Então, não quer dizer que fulano está aqui num ponto totalmente diferente do outro, com entendimento diferente, com características, com vidas e hábitos diferentes, é que ele não pode ser considerado meu irmão. Ele é considerado meu irmão por quê? Porque todos nós somos centelha. Centelha de quem? De Deus, energia suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando a gente olha por esse caminho, de onde todos nós viemos, todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Ainda que com características diferentes, com hábitos diferentes, com vida diferente e habitando diferentes pontos de climas diferentes. Então, nós viemos, sim, de uma mesma origem e todos nós somos irmãos em Deus, né? Então, a gente, quando lê as coisas, na grande maioria das vezes, a gente não pode pegar e levar isso ao quê? Ao pé da letra. Mas nós precisamos entender, sobretudo, de onde cada um de nós surgiu, que é dessa centelha chamada Deus, e para onde todos nós estamos caminhando, de quando ele fala, olha, nós somos animados pelo Espírito e temos o mesmo objetivo, que é o quê? Nos desenvolver intelectualmente e moralmente, a ponto de chegarmos lá na frente
que é na classe dos espíritos puros, junto a Jesus. Alguma dúvida, gente? Encerramos assim o capítulo 4, né? Lá do nosso capítulo 3, da parte primeira, criação. Alguma dúvida? Foi rapidinho, né? Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui. A Silvia Leones. A Silvia Leones está dizendo assim, se esses seres habitados, né, seriam também alienígenas. Quando a gente fala aqui da questão da... Deixa eu só abrir de novo. Da diversidade das raças, nós estamos limitando aqui as raças humanas, né? Então, essa questão de habitados, a gente pode entender como outros mundos habitados, ou seja, outros planetas que diferem do nosso, né? Então, nós temos hoje o planeta Terra, onde habita o ser humano, e nós temos, né, outros planetas que habitam outras, vamos dizer assim, outras espécies, mas que podem ser menos e mais evoluídas do que a nossa. O nosso estudo de hoje foi sobre quem está inserido aí na Terra, essa formação dos seres, do povoamento, né? Mas se encaixa na questão da pluralidade dos mundos, ou seja, todos os mundos eles são habitados. O universo ele não foi composto à toa. Quando a gente vê a Terra ali, aqueles outros planetas ali também circulando em volta, não quer dizer que só a gente está aqui, só aqui na Terra tem vida pensante e racional. Existem outros planetas que são habitados com inteligências muito maior do que a nossa, muito mais avançada. No livro de Patrícia, para quem já leu aí A Casa do Escritor, ela fala em um determinado momento sobre isso, que ela vai visitar uma colônia e essa colônia, se você não conseguir estar vibrando de uma forma muito sutil, ou seja, muito depurada, nem quem está na espiritualidade positiva consegue enxergá-la, né? Então, ela fala das colônias, principalmente daquelas colônias de estudo, principalmente, salvo engano, a colônia do saber, onde se encontra Allan Kardec, ali precisa ter uma vibração muito leve, muito sutil, para conseguir enxergar aquelas colônias que ali se encontram. Da mesma forma, somos nós, né? Os extraterrestres, eles existem. E a gente não tem que ficar nessa questão do medo do extraterrestre, né? Por que extraterrestre? Simplesmente porque ele não está na Terra. Ele não é um ser da Terra, mas é um ser que habita o quê? Outro planeta. E que, na grande maioria, são bem mais desenvolvidos que a gente, principalmente tecnologicamente. Né? Vocês acham aí, todos que já viram e descrevem essa questão do disco voador? Olha a proporção, né? Que isso anda. A gente consegue medir aqui na Terra a maior velocidade a da luz, né? Mas tem alguns que falam que a velocidade desses discos aí que já foram vistos são muito mais do que a velocidade da luz, mas que a gente não tem condições o suficiente para o quê? Medir, né? Mas por quê? É porque foge do nosso contexto, é porque nós ainda não temos esse entendimento, né? Então, extraterrestres, porque não moram, não habitam na Terra, né? Mas nós não precisamos aí ficar, né? Muitas pessoas têm medo porque o que a gente não conhece, o que é desconhecido, a tendência é nos gerar insegurança, né? Repulsa, vamos dizer assim. Mas
Sobretudo, nós precisamos entender e confiar que tudo que existe debaixo desses céus, no planeta Terra, tudo que existe no universo é criação de Deus. E se é criação de Deus, e se existe, ele consegue controlar perfeitamente, né? Assim como a gente vai para a cozinha, às vezes, para ali fazer um bolo, né? Eu não estou minimizando e nem estou menosprezando, diminuindo, mas é só para a gente poder entender. Assim, a grandeza de Deus é para conosco. Ele consegue manipular perfeitamente a sua receita para que tudo possa circular, girar e se desenvolver de uma forma mais natural. Todos nós estamos caminhando para quê? Para nosso desenvolvimento. Isso é imprescindível. Ainda que a gente ache, não acho que a humanidade está perdida, acho que não vai. Alguns estão, né? Mas podem ter certeza que ainda assim nós estamos caminhando, né? A passos curtos, a passos lentos, né? A terra está uma bagunça, está uma confusão, mas a gente vai tentando, dentro dessa confusão, discernir cada ponto e trilhar o nosso melhor caminho, sem prejudicar o outro, sem precisar jogar o outro no chão para que eu possa alcançar o meu objetivo, mas que, sobretudo, eu possa dar a mão para o outro quando o outro cair, para que nós possamos chegar juntos, né? Isso não é demérito algum, pelo contrário, isso é mérito, quando você olha para o outro de uma forma empática, né? Pensando, se colocando ali no lugar de cada um. É o que tanto está faltando na Terra, né? É o que tanto está faltando. Às vezes a gente encontra essas adversidades, né? Até mesmo dentro da nossa própria família. Uma vez eu vi um pastor até famoso aí, o pastor Cláudio, dizendo, né? Ele fez uma fala e ao final da fala ele disse: não se assuste, né? Se aquele que deveria estar do seu lado lutando por você está lá do outro lado, lutando às vezes é contra, né? Mas a esses aí, a gente coloca nas mãos de Jesus, pede a Jesus que toma conta, porque uma hora ele vai aprender, assim como nós precisamos aprender muito ainda sobre a vida, né? A vida não só terrena, mas a vida espiritual que continua depois da morte física, porque essa morte física ela é inevitável. Nós vamos com certeza uma hora perecer, né? Mais dia ou menos dia, mas nosso espírito vive, nosso espírito continuará aí para sempre a nossa jornada. Que nós possamos imprimir em nós coisas boas, que nós possamos sair dessa encarnação sanado o máximo de problemas que a gente tiver conseguido. Felizes daqueles que estão conseguindo passar pelo que precisa passar, porque aquele que ainda não está passando pode ter certeza que a hora será chegada, né? Jesus nos disse: na terra tereis aflições, mas lembrem-se de mim, que eu venci o mundo. Gente, obrigado pela companhia de hoje. Não vou me estender mais, porque eu confesso a vocês que o cansaço aqui é grande, mas eu não poderia deixar de passar por aqui. Vocês fiquem com Deus. Um bom final de semana para todos vocês. Que vocês possam estar com os seus entes que estão com vocês, mas que o pensamento também de paz, de amor e gratidão possa ser emanado para os que se encontram também no mundo espiritual, porque todos nós estamos unidos de alguma forma. O nosso amor não morre jamais, né? Só que eles estão em espírito e nós estamos em carne. Nossa carne às vezes é densa, né? Os nossos olhos terrenos não conseguem visualizá-los, mas estamos todos na mesma caminhada, cada um torcendo pelo outro, na mesma vibração que tinham quando estavam na Terra. Fato é, alguns vão dispersar, né? Alguns, de fato, não fazem parte da sua família universal espiritual, mas pode ter certeza que aqueles que fazem parte dela de verdade estarão sempre com vocês. E não se assustem, porque eu não tenho me assustado por aqui.
quando vocês encontrarem na vida amigos que são muito mais chegados do que irmãos. Fiquem com Deus, gente. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!